Olá, aqui quem fala é o Paulo Ricardo, mais conhecido como Paulo R no Fórum Samp. E então vamos começar nossas videoaulas que te fazerão um mestre na linguagem Pan. Vamos começar essa videoaula ensinando a coisa mais básica da programação: variáveis. É uma coisa simples e que é muito essencial para se programar. Vou dar mais detalhes sobre o que eu irei ensinar de variáveis. Irei ensinar a declará-las, irei ensinar a setá-las, irei ensinar os modos dela, irei ensinar os modos de setá-la, como adicionar valores, subtrair valores, multiplicar e dividir valores. E vamos lá. Primeiro começarei falando sobre variáveis globais, as suas declarações, e depois as variáveis locais. Para ambas usa-se new, que significa para o compilador que você está criando uma nova variável. E aqui você vai colocar o nome da variável. Lembre-se, nome de variável não pode conter caracteres especiais, então não pode conter um espaço. E você pode substituir o espaço por um underline, não é obrigatório. Você pode substituir por qualquer outro caractere, mas o espaço é só por mais questão de organização. Vamos lá então. Teste. Este é o nome da minha variável. Por que eu não coloquei nada depois do nome da variável? Para dizer ao compilador que eu não vou colocar um valor inicial a ele. Então quer dizer, ele entenderá que automaticamente receberá o valor 0, ou seja, falso. Vamos testar a tese de que o compilador já seta um valor inicial a esta variável criada. Aqui, vamos dar um pouco de detalhe sobre a variável global. Variável global, você cria ela fora de qualquer callback para que ela seja usado em qualquer outra callback abaixo dela, logicamente. Então quer dizer que se eu usar ela aqui no main, ela não existirá, irá dar erro de compilação. Agora, se eu usar abaixo da criação dela, ela existirá. Então quer dizer, eu posso criar em qualquer lugar, em qualquer outra callback aqui, que ela existirá. A variável local, ela é criada dentro de uma callback qualquer e ela é destruída após o o processador, depois que estiver processando essa callback, passar dessa chave. Ele passou dessa chave, a variável criada dentro da callback é automaticamente destruída. Caso ele venha a executar novamente essa callback, a variável será criada novamente. Então, se você for ter casos de que o processador vai ler várias vezes essa callback, tenha em mente que uma variável que será criada e destruída pode deixar mais lento o processamento. Nada que é muita coisa, é coisa de milésimos de segundo, mas faz diferença. Vamos fazer o teste então. Criei a variável teste, printarei o valor dela inicialmente e o valor dela depois de alterado. O que eu fiz aqui? Aqui somente eu peguei o nome da variável, igualei ela ao valor de 5, como foi criada sem nenhum valor inicial, ela será setada para 0, como eu já disse anteriormente. Então aqui printará no prompt de comando 0. E aqui, depois de passado dos ponto e vírgula, ele será printado o valor 5, que foi aqui, colocado o nome da variável. E aqui, esquece essa parte que depois eu ensinarei nas próximas funções, não ligue para essa parte.
Então vamos fazer o teste. Ah lá, valor inicial 0, valor final 5. Explicação lógica da variável. Para que serve uma variável? Para armazenar um valor cujo você não saberá qual será ele quando for usado, né? Você não saberá o valor que está nessa variável, mas você saberá o nome dela. Então quer dizer, você trabalha usando o nome dela e o valor você definirá conforme a sua condição, conforme a condição que você quer. Então essa é a lógica básica, óbvia da variável. Armazenar um valor cujo você não saberá qual é. Lembre-se, variável, ela serve para muitas coisas. Você aprendendo a usar variável, você acaba de vez com os seus problemas de criar qualquer tipo de script, pois tudo que for criar exige uma condicional e uma variável. Logo mais ensinarei condicionais e também os operadores. Por enquanto vamos ficar nas partes simples aqui. Ó, vou explicar mais detalhadamente sobre o que eu fiz aqui. Peguei a variável que foi criada acima. Então quer dizer, eu não posso utilizar ela aqui. Eu não posso setá-la aqui porque ela foi criada abaixo. Então quer dizer, eu só posso utilizar ela desse ponto e vírgula em diante. Então se eu quiser utilizá-la aqui, estou liberado, não terei problema nenhum. Então quer dizer, não terei erro nenhum caso utilize depois do ponto e vírgula. Deu para entender, eu acho, né? Vamos fazer um teste de soma primeiro. Vou dar um valor inicial à variável. Como eu disse, se não der um valor inicial, será o valor 0 inicial. Então aqui eu vou declarar um valor inicial para que ele não comece com valor 0. Vai começar com o valor 2. 2 não, vou colocar 4. Agora vamos printar esse valor inicial para ver se realmente fez o que nós queremos. E aqui embaixo eu vou fazer uma soma. Uma soma. Vou adicionar 2. Opa, tem que fazer de um modo mais convencional e depois um modo mais simples. Vou somar 2 a variável e irei printar. Logo mais explico. Ah lá, valor inicial 4, valor final 6. Vamos entender. Eu criei essa variável e setei um valor inicial a ela de 4. E agora aqui eu printei o valor dela. Printou 4, que era o valor inicial. O valor final dela está aqui, ó. Agora eu vou te mostrar, vou te falar a técnica. Não é a técnica, mas sim a lógica que o compilador, ou que o processador usa para entender isso aqui. Na verdade aqui é o compilador, né? Mas vamos lá. Teste igual. Aqui eu estarei setando um valor a essa variável. Então quer dizer, ele retirará esse valor 4 e setará. Ele não vai retirar, ele vai substituir. Vai substituir esse valor 4 pelo esse cálculo aqui. Então quer dizer, se não passou do ponto e vírgula ainda, teste ainda tem o valor de 4, pois ele não foi setado ainda. Ele vai passar teste mais 2. 4 mais 2 igual a 6. Passou do ponto e vírgula, teste vai ser igual a 6. E vai ser printado esse resultado aqui. Mesma coisa com os outros operadores, como o operador de subtração, de divisão e de multiplicação. Olha, vamos mostrar então se é realmente esse o resultado. Valor inicial é para ser 4. Valor final era para ser 4 dividido por 2, que é para ser 2. Vamos ver. 4 inicial, 2 final. Multiplicação. Valor inicial 4, valor final 8. Aí, ó. E agora subtração. Valor inicial 4, valor final
2. Opa, ah lá, é isso aí. Agora irei ensinar, nossa, tá foda. Irei ensinar como simplificar esse modo de cálculo. Para simplificar esses modos de cálculo, o que você faz? Coloca o operador antes do igual. O que ele vai entender? Que você vai somar o valor depois do igual para a variável antes do mais, que é a variável teste será somado 2 a ela mesmo. Então isso seria a mesma coisa que isso. Vamos testar para ver se é realmente isso. Olha lá, valor inicial 4, valor final 6. Isso se baseia também a outros operadores, como o de subtração, o de multiplicação e o de divisão. Isso é a mesma coisa. E, dentre esses operadores tem outros, como o XOR e o MOD, mas entrarei em detalhes sobre eles depois. Deve ter outros operadores, mas eu não me recordo no momento. Quando eu for citar esses operadores, eu entrarei em detalhes com todos eles. Agora iremos passar para os modos de variáveis. Vamos explicar o modo booleano de uma variável, onde só se aceita valores verdadeiros e falsos. Vamos lá. Para declarar uma variável booleana, você deve colocar bool teste. Não é necessário esse espaço, eu coloco mais por conta de organização. Opa, tirei o 2 pontos aqui. Aí, ó, criada a variável bool. Como não temos um operador para printar um valor booleano, eu usarei uma condicional. Não liguem para essa condicional, pois logo mais na próxima videoaula irei ensinar mais detalhadamente sobre ela. Antes, espera aí, eu compilei, mas eu tenho que fazer uma alteração. Lembre-se, quando se criar uma variável, ela será o valor inicial 0, e como é uma booleana, é falso, porque 0 e falso são a mesma coisa. Deixa eu explicar melhor sobre essa lógica. Tudo que é diferente de 0 é verdadeiro. Tudo que é 0 é falso. Então, vamos lá. Então quer dizer que se der um valor 500 é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. E um valor menos 50 é verdadeiro? Também é verdadeiro, porque é diferente de 0. Somente o valor 0 é falso. Testaremos. Vamos dar um valor inicial de verdadeiro a esta variável. Como é booleano, não deveremos colocar números inteiros aqui. Não deveremos colocar. Agora vamos pegar o nome da variável aqui e setarmos um valor falso a ela. Para isso, iremos printar para ver se está correto o nosso pensamento. Espera aí, não compilei corretamente. Tem que ser porcentagem %S, pois é string. Lá, verdadeiro, falso. Por que verdadeiro e falso? Porque ó, eu dei um valor inicial de verdadeiro e depois setei ela para falso. Vamos fazer ao contrário. Se você quer que o valor inicial seja falso, lembre-se, não precisa setar. Ele já automaticamente dá esse valor a ela. Opa. Vejamos. Mas tá foda esse mouse. Olha lá. Valor inicial, falso. Valor final, verdadeiro. Valor
setado a variável verdadeiro, valor adquirido inicialmente falso. Agora irei ensinar array, que é uma das principais modos de variáveis. É muito utilizado no Pan, né? Pois em outras linguagens o arrays eles eles são utilizados também, mas como que eu vou explicar? São utilizados, mas você não tem o trabalho de contar as células nas outras linguagens. Em algumas outras linguagens sim, você não tem o problema de contar as células. Esse é o grande problema da linguagem Pan, contar células, que não é nada legal isso, mas como tem que fazer isso, vamos fazer. O que eu fiz aqui? Declarei que uma variável inteira, como eu não coloquei um bool aqui atrás, ela não será booleana, essa array não será booleana. E o que eu fiz aqui? É tipo criar 3 variáveis, é a mesma coisa do que se eu fizesse new test 1, test 2, test 3. Deixa eu explicar essa vírgula aqui também. Para se declarar variáveis, não precisa ficar fazendo necessariamente isso aqui para todas elas. Lembre-se da sintaxe básica. New, nome da variável. Se for o modo da variável array, coloca-se o valor das células entre, acho que é chaves, entre chaves, né? Não é chaves. Eu não sei, entre isso aqui. Eu não me recordo o nome. Coloca o valor entre eles, e se for setar o valor inicial, use o termo igual para setar o valor inteiro ou booleano. Como não é necessário utilizar várias vezes o new, você usa vírgulas. O que ele entenderá que irá criar esta variável e irá criar esta variável. Você também pode fazer isso, e isso. Ele entenderá normalmente que variável teste 3 receberá o valor 2 e teste 2 receberá o valor 1. Vamos ao que interessa. Uma array não se pode setar assim, pois ela tem 3 variáveis em uma só, que são as suas células. Então você abre chaves e coloca os seus valores de suas variáveis. Como temos 3 células, a célula 0, que lembre-se, a contagem sempre começa de 0, então você nunca poderá utilizar a célula 3 da variável teste, porque você criou 3, então é de 0, 1 a 2. A variável teste 0 receberá o valor 10, a variável teste 1 receberá o valor 5 e a variável teste 2 receberá o valor 3. Testaremos para ver se é realmente isso que vai acontecer. Aqui está. Vou mostrar para vocês o que acontece caso eu use a célula 3 que não foi declarada inicialmente. Ele vai dar erro. Vai dizer que aconteceu um overflow, quer dizer, um transbordamento de borda. Isso não pode acontecer. Depois eu explicarei mais sobre este erro, porque o compilador em certos pontos ele não avisa sobre o transbordamento de borda, pois ele não sabe o valor que está sendo indicado quando for indiretamente. Logo mais falarei sobre isso também. Vamos printar o resultado para ver se é realmente isso. Olha lá, valor inicial 10, 5 e 3. Vamos ver se é isso mesmo. 10, 5 e 3. Se eu faço somente isso, o que acontece? Vamos ver. Se você pensou que quando você não adere um valor à variável,
o processador adere por você. Então quer dizer, ela vai assumir um valor 0, 10, 5 e 0. Isso é lógica básica. Você tendo em mente o mais simples, o mais complicado vira simples para você também. Então vamos lá. Aqui todos os valores dela é falso. Trabalhando com variáveis array, tipo array, simples, inteiro. Vamos agora fazer um teste de string, entender como é formada a string pelo compilador Pan. Irei fazer aqui e explicar para vocês. Eu criei 3 células, então aqui seria 2, né? Vamos lá. Variável 1, 2 e 3, né? Setarei um valor, deixa eu lhe explicar. Aspas simples. Aspas simples, o que a aspas simples faz? Ela converte somente um caractere para um numérico, um decimal da tabela ASCII. Veremos o que é essa tabela ASCII. Opa! Aqui está ela. A tabela ASCII. Vamos fazer simplesmente um teste com caracteres. Lembre-se, aspas simples você não pode colocar 2 caracteres, pois o compilador entenderá somente o primeiro caractere. Então vamos lá. O, I, E. Aqui o que ele vai fazer? Como eu coloquei um O maiúsculo entre aspas, ele transformará esse O maiúsculo em um número decimal da tabela ASCII. Aqui está a tabela ASCII. A letra O maiúsculo é o número decimal 79. Então quer dizer que se eu fazer 79 aqui, será a mesma coisa? Não sei, veremos. E o I minúsculo na tabela ASCII, 105. 105. O valor decimal de E na tabela ASCII, E minúsculo, 101. Veremos se vai dar o mesmo resultado. Opa! Aí, ó. OIE. OIE. Por que acontece isso? Pois a formação de string do compilador Pan é uma array. Ele coloca cada caractere em uma célula. Não estou dizendo que isso é somente do compilador Pan, mas sim outras linguagens, só que nas outras linguagens não colocamos células. O processador da outra linguagem calcula para nós essas células, sem que nós teremos o trabalho de fazer isso. Então, o que eu fiz aqui? Porcentagem C significa caractere. Logo, mais para frente darei mais detalhes sobre essas funções. Mas essa aqui é só para mostrar o resultado para vocês. Porcentagem C vai transformar esse número decimal que foi setado a esta variável em caractere. Então, se O equivale a 79, ele vai transformar 79 para O. Então, a mesma coisa serve para I. I vale a 105, ele vai transformar 105 para I. E assim para o E também. E vai printar esse valor. Agora, se eu coloco assim, vocês verão que tem uma diferença. Deixa eu apagar esse aqui. Não, esse aqui eu vou deixar só para vocês verem que tem uma diferença. Olha lá. O, I, E. Essa é a composição básica de uma string na linguagem Pan. Agora, entendendo o composto mais complexo da string
da linguagem Pan. Ele é formado por um porcentagem S e você não deve falar a célula que é para ele não entender que seja um inteiro. Então, como ele não quer que seja inteiro, não entenda como inteiro, porque eu declarei como string, eu somente coloco o nome da variável. Então, vamos lá. Se no célula 0 temos o valor O, que equivale a 79, e na célula 1 temos o valor I, que equivale a 105, e no valor 2 da célula teste temos o valor E, que equivale a 101, ele converterá isso aqui em uma palavra. Vamos ver se realmente acontece isso. O IE, aí ó, viu? Este é o exemplo. Agora eu vou dar a explicação do que vocês constantemente vê em seus GMs. Quando você cria uma variável e coloca max players, quando você faz isso, tenha em mente que isso não é somente para players. Mesmo com max veículos, também não é somente para veículos. E o que é essa definição que está aqui? É uma definição criada no SAMP para facilitar a você usá-la. E aqui está a definição max players. Ela tem o valor inicial de 500. Então, na compilação, aqui é max players. Essa definição será substituída pelo valor de 500. Então, isso é a mesma coisa que max players. 500 é a mesma coisa que max players aqui. Então, quer dizer, tudo se baseia. Então eu posso fazer 499 e colocar um outro caractere aqui de 0 a 499. Por que eu não posso colocar 500? Porque eu declarei 500. Então de 0 a 499, 500. Porque lembre-se, a contagem sempre começa do zero. Então pode ver para vocês que caiu na mesma coisa. Vocês utilizam o que? O player ID. Lembre-se, player ID é nada mais, nada menos que uma variável, onde armazena-se o ID do player. Como você não sabe como que é, está armazenado na variável player ID. Então isso aqui é nada mais, nada menos que um número qualquer aqui na célula, que vai mostrar a cada célula, a cada variável cada célula mesmo, o valor daquele player, daquele ID daquele player. Então, não tem segredo isso. Se player ID equivale a 0, então o player... vamos fazer um teste básico aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4. 5 players aqui. Vamos declarar 5 players. Somente 5 players entrarão aqui. Se encaixarão nessa variável aqui. Caso tenha mais players e for usada essa variável para um player de ID 5, ocorrerá o overflow. Vamos lá. Eu quero que o player ID 0 tenha o valor de teste igual a 10. E eu quero que o player da variável, o player ID 1 tenha um valor igual a 5. Eu quero que o player ID 2 tem o valor igual a 3 e o player ID 3 tem o valor igual a 7 e o player ID 4 o valor igual a 4. Veremos se realmente acontece isso. Aqui nesse modo string aqui, ele vai transformar esses caracteres aqui na tabela ASCII. Então veremos lá, o caractere 10 na tabela ASCII, o decimal 10, cadê ele? Ele não aparece aqui, mas ele está aqui, ó. E o que ele é? Ele é um line feed. Ele alimenta a linha. Isso aqui são caracteres especiais que você não vê, mas são bastante usados, como o caractere null, o caractere star of herd e assim por diante. São os caracteres que você não vê. Vamos lá, fazer o teste agora.
teste 0. Eu vou fazer vou printar aqui o valor de todos os players que eu tenho e vou mostrar o valor de cada um em seguida. 5, 0, 1, 2, 3, 4. Printarei o valor agora para ver se realmente vai sair o que eu desejei. Aqui está 10, 5, 3, 7, 4. 10, 5, 3, 7, 4. Isso mesmo, não foi? O que nós colocamos. Então quer dizer, o player ID 0 terá na variável teste o valor de 10. Essa é a lógica básica. Então, nada é milagroso na linguagem Pan. Não é porque você coloca max players que serve para players. Se você colocar um número 5 aqui, você vai servir para players também. Mas somente poderá ser registrados 5 players nessa variável. Deu para entender? Creio que sim, né? Foi uma boa explicação, bem explicado mesmo. Agora ensinarei o modo de variável float. O modo de variável float. Você coloca um float na frente da variável. O que é um float? Um float é um decimal, não é um inteiro, é um número quebrado. Ou seja, igual no nosso sistema monetário reais, o real, né? 1,99 reais. Eu tenho 1,99. Isso é um valor decimal. Aqui, vamos dizer, aqui nós declaramos como 1,99. Não podemos colocar vírgula como no sistema monetário, pois vírgula aqui separa parâmetros. Então ele entenderá da forma errada. Então deveremos colocar um ponto. Vamos setar o valor a esta variável. Teste igual 1,99. Veremos se o valor é realmente esse. O valor que será printado será maior que 1,99, pois ele será convertido ao tamanho normal de uma float. O tamanho todo dela aqui é 1.99000000. Ele complementou todos os espaços da float. Agora eu vou lhe ensinar também a corrigir um bug do float, pois o float não é perfeito. Em outras linguagens existe o double para corrigir essa imperfeição do float. Como o Pan é derivado da linguagem C, que possui o double, ele vai ficar azul aqui, mas não vai funcionar, pois o compilador Pan não reconhece o double. Então, para corrigir um erro que acontece aqui, primeiro eu vou mostrar o erro e depois mostro a correção. Eu acho que assim mostrará o erro. Vou colocar um 10 aqui. Assim mostrará o erro. Olha lá. 10.10999. Eu coloquei 11 aqui. Por que apareceu 10.10? Por quê? Porque o float não é perfeito. Então, para corrigirmos este erro, colocaremos 0.001. Assim, somaremos esse número aqui para dizer que será arredondado. Não será arredondado perfeitamente, mas como o nosso sistema monetário só utiliza duas casas decimais depois da vírgula, será corrigido. Veremos. 10.11. Ignoramos essa parte. Deu certo. Poderemos colocar outros valores aqui que também dará certo.
Podemos colocar diretamente também, que dará certo. Será corrigido o erro. Vou mostrar mais na cara de vocês, para vocês verem o que realmente acontece. Utilizarei esse prefixo aqui, esse operador aqui, para que ele mostre qualquer número antes do ponto e somente 2 números depois do ponto que seja flutuante, ou seja, decimal. Veremos. Não estou usando, lembre-se, não estou usando a correção. Vamos ver o que vai acontecer. 10.10. O que ele fez? Ele apenas tirou aqueles números que estavam depois dos últimos dois depois da vírgula. Dos dois primeiros depois da vírgula, quer dizer. Então, fazendo a correção, 0.001. Fazendo a correção, está corrigido. Agora você me pergunta, se tá 10, eu não poderia colocar assim, que funcionaria perfeitamente? Poderia. Não, é assim, né? 0,1, porque é para arredondar este número aqui, não este. Vamos lá. Eu não poderia colocar isso aqui? Poderia. Para este caso, funcionaria perfeitamente. Mas, e agora se eu colocar, em vez de 11, colocar 12 aqui? Ele vai aparecer 12? Veremos. Não, apareceu 13. Então, quando você coloca isso aqui, mais um 0, ele arredonda porque o flutuante ele tem 0.00001 quebrado. Então, quando você faz isso, ele alivia um bug de não acontecer com outros. Ele adiciona normalmente, mas na hora de fazer a compressão, não, esse valor adicionado não fará diferença, pois nós somente utilizaremos esses dois numéricos aqui. Estou adicionando 00 a eles, então não fará diferenças. Veremos se realmente acontece isso. 10.12 foi colocado 12, 10.12. Se eu colocar 11, vai ficar 10.11. Ele retira o bug. Então, esses modos de variáveis utilizados, o float, né? Tem outros modos, só que os outros modos são para modos inteiros e são utilizados para funções diversas. Entre eles temos o modo text, o modo text 3D e o modo file. Temos outros modos também, mas daí já são os modos que eu acabei de falar, só que para players, que seria o player text e o player text 3D. Então, se eu coloco text antes da variável test, eu quero dizer que essa variável só será utilizada pelo criador de TextDraws. Então, eu setarei um valor a ela, 10. E printarei esse valor. Como é um inteiro, eu somente devo colocar este i aqui. Mas vou mostrar para vocês que irá dar um erro na compilação. Deu tag mystical. Por que deu tag mystical? Ele deu tag mystical aqui e tag mystical. O que significa tag mystical? Isso significa que ele não compreendeu o que você fez. Então, para resolvermos esse erro, eu vou explicar o que acontece. Na variável teste de classe text, deixa eu mudar aqui para que vocês não confundam. Eu vou usar o modo file. Dará os mesmos erros. Vamos lá. Como na variável teste está usando uma class file, então o valor 10 ali ele não tem nenhuma classe, Então o que eu devo fazer? Dar uma classe a ele. Assim eu tirarei o erro, dar a mesma classe da variável, né? Lembre-se disso. Assim eu tirarei o erro desta linha aqui, ó. Agora o erro permaneceu na linha 39, que é a linha onde eu estarei printando o resultado. Aqui não vai adiantar você fazer isso.
pois não é a class file não é reconhecida no printf, no call local ou remote function ou no setTimer ex. A class file, text 3D não são reconhecidas porque elas já são inteiro. Então, para resolver esse bug, o que você faz? Coloca underline, dois pontos. Essa class underline é reconhecida por essas funções. Daí ele vai entender que ele tinha uma class e essa class foi trocada para uma class que ele conhece, assim dando para compilar e veremos o resultado. 10, que foi o que eu setei aqui, ó. Agora se eu coloco o underline dois pontos aqui, daria certo? Não, não daria certo, pois a variável aqui é file. Então a class tem que ser file. Se você cria uma variável file, você tem que setar um valor a ela que seja da mesma classe. Lembre-se disso, não causem erros. Ops, teve um detalhe que eu esqueci de explicar na array, que seria um bug que acontece, que muitas pessoas deixam ocorrer. Vou colocar aqui uma célula, uma variável teste com 10 células, de 0 a 9. Poderia acessá-las. Então vamos lá. Aqui está. Teste 11 igual a 10. Vou colocar 11, pode ser. 11 vai dar um overflow. Deu um overflow. Se eu coloco aqui, não liga, esse valor vai dar o mesmo resultado. Só mudei para aqui, vocês não confundam as coisas. Que eu vou colocar 10 aqui. Se eu coloco 10 aqui, também vai dar um overflow, porque a array suporta de 0 a 9, não de 1 a 10, de 0 a 9. Então, este erro é o que mais acontece na linguagem Pan, que crasha a sua callback. Só que você, o compilador Pan, ele não acusa o erro, pois é usado indiretamente. Como assim é usado indiretamente? Veja você mesmo. New, estou criando uma outra variável com o nome de A e vai receber o valor de 10. E esse valor 10 será colocado aqui, ó, como nome de variável. Para o compilador, nenhum problema. Compilou normal. Na hora de printar, sem nenhum problema também. Mas por que você disse que ia crashar? Eu disse que ia crashar porque realmente vai crashar. Só que você não percebeu aqui. Então eu vou mostrar para você então. Por que crasha? E vou explicar também, ó. Crashou ou não? Vamos ver. Se não crashou, ele vai printar isso aqui. Se crashou, ele não irá printar. Vamos ver. Não printou. Não printou porque esta linha aqui crashou a sua callback. Então quer dizer, tudo que estiver abaixo dela não será executado, pois o processamento parou aí, pois ele não entendeu essa linha. Então quer dizer, eu vou comentar essa linha aqui. Eu já explico para vocês como se utiliza os comentários. Ele vai falar que eu não estou usando as duas variáveis aqui. Então deixa eu mudar para 9 aqui então. Agora ele vai falar certo. Vamos lá. Agora crashou ou não? Printou. Então quer dizer, não crashou, porque a array 9 existe na variável de 10 células. Se é 10, ele vai crashar. Isso ocorre muitas vezes em seu GM. Certas coisas que você codou não irão funcionar se você deixou acontecer isso aí. Muitas vezes você coloca indiretamente um invalid player ID. Isso é o que mais eu vejo em muitos GMs aí que crasham mesmo,
porque em valid player id, vamos ver qual é o valor dele. Já está aberto aqui. Invalid player id tem esse valor em hexadecimal. Vamos converter esse valor. São 4 Fs, né? Vamos converter esse valor. Eu uso esse site aqui para converter esses valores. calculadora.online.com.br/conversão-bases. Em hexadecimal eu coloco os 4 Fs. Em decimal é 65535. 65.535. Então quer dizer, se eu acesso 65.535 numa variável de célula que suporta de 0 a 9, cara, essa célula não existe, vai dar um transbordamento aqui. Então ele vai crashar. Aqui ele dará um erro, pois na compilação isso aqui vai ser substituído. Vai dar um erro. Mas muita gente usa um exemplo. O que vocês fazem aí? Às vezes não é nem vocês que fazem, mas tipo na public onPlayerDat, você vai lá e coloca killer id. Killer id. Killer id, quando o carinha se mata, não tem ninguém que matou ele. Então vai ficar killer id igual a invalid player id. Então se você coloca killer id menos morte, não, é menos killer id mais assassinato, ele vai verificar a variável assassinato e vai preencher esse número aqui, que seria invalid player id, pois o player id se matou. Então ele vai crashar, pois 65.535 não é um valor muito acima das células iniciais que vocês usam max player, que são 500. 65.000 é muito alto. Eles usam isso para não dar confusão vamos dizer assim, nossa, me faltou a palavra. Para não dar não me vem a palavra agora. Me deu um branco feio mesmo. Eu já lembro já. Mas então, você não pode fazer isso, que vai crashar a sua daqui para baixo, evitando de processar essas partes. Como que eu resolvo isso? Facilmente. Verifico antes. Logo mais ensinarei condicional também, mas eu só estou ensinando um modo de resolver esses bugs aqui. Verifico antes se killer id é diferente de invalid player id. Ele sendo diferente, ele não entrará valores maior do que já foi declarado na variável array. Entendeu? É isso aí. Acho que já falei tudo que eu deveria falar sobre variáveis. Caso tenha esquecido de alguma coisa, em outras videoaulas eu retornarei falando sobre o que eu esqueci. Sim, um detalhe. Olha, lembrei de última hora, hein, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui como se separa um cálculo. Eu vou lá setar 10 mais 15 vezes 2 menos 6 dividido por 2. Isso aqui irá compilar? Não vai compilar. Vai dar erro também. Porque deixa eu colocar aqui. Eu esqueci de printar. Mas ele irá compilar sim. Eu confundi as coisas assim. Ele irá compilar sim. Mas às vezes não dará da maneira que você quer. O que eu quero então? Eu quero fazer primeiro 10 mais 15. Então o que eu faço? Eu uso esse parênteses aqui para separar. Então eu quero 10 mais 5 mais 15
vezes 2 menos 6 dividido por 12. Isso aqui já não preciso colocar um parênteses aqui. Vou explicar. Aqui o processamento desse cálculo será começará a partir dos últimos casais de parênteses. Qual que são os últimos casais de parênteses? Esse aqui, ó, pois eles estão dentro do segundo e do primeiro, então eles são o terceiro, os últimos. Então ele fará o cálculo desse aqui, 10 mais 15 vezes 2 menos 6 dividido por 2. Assim dará o resultado que nós queremos. Vejam. Opa, aqui, 22. Se eu removo esses parênteses, ele vai dar um resultado diferente de 22. Por que dará 22 diferente? Eu já vou explicar. Deu 37. Por quê? Multiplicação e divisão são primeiros, eles são processados primeiros que subtração e adição. Então, o que ele fará aqui? Eu vou separar para vocês verem. Ele fará primeiro a multiplicação desse aqui, a divisão desse aqui e a adição desse aqui. Se eu estou certo, ele fará isso aqui. Vamos ver se vai dar 37. 37. Ele vai calcular primeiro a multiplicação, que ela é a top. Ninguém é processado primeiro que ela. Por segundo vem a divisão, que é processada por segundo, e depois a subtração, não, é a soma, depois a subtração. Então, primeiro multiplicação, segundo divisão, terceiro soma e a quarta é a subtração. Deu para entender, né? E que ficamos para a próxima aula, que lhe ensinarei operadores e condicionais. Tchau, tchau.